Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Videocast da Saúde, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Eu sou Beatriz Leite e hoje eu estou aqui com a psicóloga Fabiana da Silva Galdino. Ela foi uma das autoras do projeto Quilombinho, uma viagem lúdica afro-referenciada e comunitária a partir da atenção psicossocial. Esse projeto nasceu no CAPS Infanto Juvenil de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, e recebeu o prêmio Davi Capistrano durante o 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que é considerado um dos maiores eventos da saúde pública do país. Oi, Fabi, obrigada por estar aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigado. Fabi, conta pra gente como que nasceu esse projeto do Quilombinho. Então, no CAPS, na saúde mental, já tem aí uns quase 4 anos, completo 4 anos agora em outubro. E aí a minha contratação, junto com outra colega, foi de pessoas pretas para poder diversificar um pouco a equipe. A partir da contratação, a gente começa a frequentar coletivos para poder ver, para se situar. Onde que eu estou pisando, como que eu vou falar de racialidade, qual que é o meu intuito dentro do CAPS, que CAPS que eu quero construir. E esses coletivos, eles eram de funcionários só da saúde? Inicialmente eram encontros para profissionais de saúde mental e aí foi se ampliando. Então, eu comecei participando do Quilombrasa, que fica na região norte, as áreas, Zona Leste, Oeste, muito distante para todo mês ter que ir na Zona Norte. A gente ampliou o projeto e hoje a gente tem Quilombo Oeste, Quilombo Sul, Quilombo Leste e outros quilombos. E aí eu fiquei à frente por um tempo do Quilombo Leste, onde os encontros eram mensais com trabalhadores inicialmente da saúde mental, e aí a gente ampliou para trabalhadores da rede intersetorial. Então, a gente tem tanto pessoas do Judiciário, Defensoria Pública, da Assistência Social, UBSs, que ajudam a gente nessa reflexão, onde o intuito maior é o de letramento racial. E a partir daí, já que eu faço esse trabalho com adultos, com os trabalhadores, por que não também com as crianças e adolescentes? Então, a gente foi pensando em como fazer isso, e aí surge a ideia do Quilombinho. E de onde que veio a ideia do nome? Por que chamar de quilombo esse espaço, essa vivência, né? Porque quilombo ele é um espaço de resistência, um espaço de fortalecimento, de reconhecimento, onde os iguais se encontram, Então, quando a gente se une com os trabalhadores, a gente vai falar das nossas atividades diárias, da nossa programação e como quer enfrentar o racismo na pele, porque todos nós somos atravessados pelo racismo, Quem dirá criança e adolescente. Como a gente trabalha em CAPS Infanto-Juvenil, então chegam várias denúncias, vários casos, e aí a criança ou adolescente ele não vai entendendo o que é racismo e o que é bullying. E aí a gente nas conversas, nos atendimentos, a gente vai explicando, exemplificando e diferenciando uma situação da outra. Nem os professores muitas vezes sabem. E aí o projeto Quilombinho ele vem para ampliar esse olhar mesmo para a criançada, O que é racismo? Por que tal atitude aconteceu comigo? Por que eu me sinto mal em tal lugar? Por que eu não pertenço a uma situação? Por que eu não tenho... a gente vai falando do aquilombamento no SUS, aquilombamento no CAPS. Por que eu não tenho bonecas pretas? Revistas com personagens negros, livros com histórias afro-referenciadas. Então, o Quilombinho surge daí, que é a ideia da mala. Então, a gente tem uma mala de viagem. E aí, dentro dessa mala, a gente, do próprio CAPS, construiu com as famílias e crianças as bonecas pretas. Fizemos várias oficinas, encontros. E todo esse material faz parte hoje do Quilombinho. Então, essa mala viaja. Ela perpassa os espaços que, inicialmente, eram nas UBSs. Ampliou-se. A gente não conseguiu atingir as 12. É um projeto ainda que está em andamento, que a gente chama hoje de estratégia de cuidado, porque ele faz parte do nosso dia a dia no CAPS. E aí, quando a gente abre essa mala, as crianças parecem que são transportadas para um outro mundo. Então, lá eu tenho acesso às bonecas, eu tenho acesso aos livros, aos tecidos, a gente leva violão, instrumentos afro-referenciados, tem cantiga de roda, ciranda, e vira festa. E a partir disso a gente abre para reflexão. Por que do cabelo assim? Por que dos traços negroides? Como que é isso? Qual que é a sua história? Qual é a história do seu nome? Então, tanto criança, adolescente, quanto família participa. E aí, a depender do lugar, os profissionais. Então, o Quilombinho,
Até por causa desse tema de você usar a mala, ele é itinerante, né? Ele É não uma é um mala local. itinerante, Aham. isso. Então ela perpassa, ela passeia, tem toda uma configuração, né? Desenho na mala que lembra muitas crianças. E aí a gente começou com as UBSs, a gente fez um quilombinho numa escola, foi uma primeira experiência mês passado, Legal. sensacional, porque a gente muitas vezes o professor, o corpo pedagógico de uma escola vai subestimando os alunos, né? Uhum. E aí quando a gente trouxe o tema, teve uma criança que levantou a mão, queria responder todas as perguntas, ele levantou, ele foi até o palco e ensinou a gente como que faz o batuque no atabaque. Ele Que falou que nós estávamos legal. fazendo errado, né? Então foi uma troca interessante, porque ele começou a contar e cantar cirandas, pontos da religião que ele e a família dele frequentam. E aí foi uma experiência que ficou todo mundo assim admirado. Como que é isso, né? Aham. E aí a gente vai contando as histórias, vai abrindo para reflexão, o que que é racismo, o que que é o racismo recreativo, o que que é a brincadeira, o que que é o bullying. Então foi o nosso projeto piloto. A gente já teve experiência também em CCAs, que é o Contratur na escola, projeto da Aham. prefeitura, interessante. E a nossa intenção é de ampliar, né? E, Fabi, como que você percebe, né, na sua vivência pessoal e profissional, que o racismo impacta na saúde mental das crianças, especialmente? De diversas formas. Crianças chegam, né? Toda criança tem uma forma de se expressar, né? E quando se fala do racismo, o impacto é maior, porque ou muitas vezes ele vai ficar isolado e totalmente retraído, ele pode ficar muito agressivo, né? E aí vai da gente tentar entender, se aproximar, né? Sempre pelo vínculo, pelo afeto, para entender aquela história. O que que aconteceu para que ele chegasse a ficar tão isolado, ou tão agressivo, ou não aceitar a cor que ele tem de forma alguma, a ponto de querer se pintar de branco, a ponto de querer trocar a cor dos Você olhos. já viu, acompanhou histórias nesse Já, sentido? já. Tem uma menina, ela é de um bairro dentro de Ermelino Matarazzo, que é o bairro mais precário do território, que é da Vila União. E aí, quando a gente começou o projeto, a mãe dela falava que ela se assustava todo dia ao ver a mãe dela, que a mãe dela tem um black. Então, todo dia de manhã, ela se assustava a ver a mãe com um blackão, então a mãe tinha que prender o cabelo. Quando ela chega no CAPS, porque o irmão dela passa a ser acompanhado e depois a família, ela não quer contato com as bonecas pretas. Ela E é aí recusada a mostrei, isso. ela Uhum. sempre prendia o cabelo com muita vergonha, né? E aí eu mostrei as bonecas para ela, ela falou que não queria. Jogava a boneca, pegava e jogava literalmente a boneca. Falei, que boneca que você gostaria? Como que você gostaria de ser? Ela falou assim, eu queria ser branca, do olho claro, e eu quero uma boneca com cabelo rosa e amarelo, E quantos anos ela tinha essa? em torno de 6, 7 anos, Aham. né? E aí eu fiz uma boneca negra, do cabelo rosa e marrom. Mostrei para ela, inicialmente ela não gostou da boneca, jogou de lado, a gente foi apresentando a boneca, foi se aproximando e começou a brigar pelas outras bonecas, mas ela olhava e não se reconhecia, Uhum. né? Ela não se aceitava de forma alguma. Tem uns 15 dias que eu a vi e ela veio de cabelo todo trancinha. A mãe mandou fazer e ela estava radiante. Aí ela brincou com as bonecas, sacudia as bonecas, brigava pelas bonecas. Então aí você vai vendo o quanto que a autoestima dela foi sendo trabalhada, o quanto aos poucos ela está se aceitando, pensando que o território de Ermelino Matarazzo é um território afro-indígena. Tem histórico indígena e a sua maioria aí, talvez 80%, não vou saber falar de números, mas a sua grande maioria é preta, né? Então a gente vê isso nos atendimentos, a gente vê isso nos espaços que a gente frequenta e nessa escola que a gente foi também, a grande maioria dos alunos negros. E é Né? interessante você falar isso, porque eu fico pensando que nessa experiência da escola mesmo, era um conhecimento que esse menino, que essa criança já Uhum. tinha, né? E que talvez não tivesse o espaço para poder mostrar e poder compartilhar, Isso. né? E até fico pensando como deve ter sido bom para a autoestima dele, né? Assim, a Dele construção e de disso. outros. Eu estava conversando com eles antes de fazer a contação de história, porque a gente faz. Tinha uma menina que, na hora que ela me viu, assim, acho que foi o contato visual mesmo, que o olho dela brilhava e o meu do lado de cá. Uhum. Né? Parece que ela se sentia bem, como se falasse assim, nossa, alguém como eu, Se alguém reconheceu, parecido né? comigo, né? E aí outros alunos que vieram conversar depois, foram dando exemplos de bullying na escola, Uhum. os próprios professores, né? E aí os professores nos procuram muito as escolas, com relatório, perguntando,
de comportamento, o que que faz, como que é lidar com racismo na escola, que esse menino é sempre mais agressivo. Então, tem uma falta, muitas vezes, de compreensão, de letramento, de entendimento, que eu acho que é o nosso papel enquanto saúde mental, e agora com o Quilombinho, de estar aí se aprimorando, se letrando para poder trabalhar melhor com as escolas e outros espaços. E vocês fazem essa capacitação também para a equipe do CAPS? Quando a gente começou com o projeto do Quilombo Leste 2021-22, inicialmente a gente começou com um questionário que foi aplicado no Quilombras, a gente ampliou para o Quilombo Leste e trouxe para as unidades de trabalho, BSs, perguntando como que era para a pessoa perguntar para o outro a sua autodeclaração, quesito raça, cor. E as pessoas tinham muita vergonha de perguntar, ou medo, receio. Né? Como que eu pergunto para você, como que você se autodeclara? Então, não era uma prática. Hoje é prática no CAPES, né? Era um tabu, né? Acho que ainda é, dependendo do lugar. Então, a gente tem a ficha de acolhimento, que é a ficha quando a criança ou a família chega, que uma das primeiras perguntas é como que ele se autodeclara. Tem embates já logo na recepção, tem mãe que não aceita que o filho é negro, e a criança fala, mas eu aprendi na escola que eu sou negro. É mesmo? E aí, isso pra gente é ferramenta de trabalho. Né? A criança se assumir negra, a mãe fala, não, fica quieto, moleque, cala a boca, você não é preto. Né? Como se ser negro, ser preto fosse algo sujo, tivesse ligado a coisas ruins, né? Então, ferramenta de trabalho para toda a equipe, para que a gente vá trabalhando isso. O que é ser negro, como que é a sua história, onde você nasceu, sua família é de onde. Ferramenta para a gente trabalhar com genograma, né? Aí eu lembro que quando a gente começou, teve esse questionário, bem amplo, e aí as pessoas foram trazendo os próprios funcionários. Eu fui falando muito do racismo recreativo, né? E quando a gente passa nos locais precários, a gente vai enfatizando muito a questão do racismo ambiental. Por que que eu moro nesse lugar? Por que que a minha casa tem que ser em cima do esgoto a céu aberto? Né? Como que se deu a construção, a ideia dessa comunidade? Por que que eu estou aqui? Né? Então, todas essas reflexões faz parte do Quilombo Leste, que é esse encontro com os profissionais da rede, mas também do Quilombinho, só que de uma forma lúdica, de uma forma criativa, imaginativa, né? Porque as crianças que a gente tem não tem espaço para brincar. Rua não é seguro, né? Por vários motivos. Então, o Quilombo também ele vem para ser esse espaço para a criançada poder brincar, dançar, correr, né? E a gente tem as brincadeiras africanas, né? Então, a gente vai falando muito desse resgate, resgate ancestral. E quais brincadeiras vocês trazem que você classifica como essas brincadeiras africanas? A gente tem a amarelinha africana, a gente tem... Ela é diferente? Como que funciona? A amarelinha ela é diferente porque você vai sempre pensando no coletivo. A nossa amarelinha tradicional vai um de cada vez, né? Tem o céu, o inferno, não sei o quê. A africana não, vai pulando, tem o ritmo, tem a dança. Um pula, vem o outro na sequência e vai pulando, o outro vai saindo, mas sempre tem alguém que vem e dá sequência na brincadeira. Né? E sempre com ritmo, sempre com música, sempre com batida. A gente tem os jogos de mesa africanos, a gente utiliza pouco, mas né, a gente confeccionou uma oficina para isso, elaborou. Você também acho que me falou em algum momento sobre, acho que oficina de abaiomis, não é? Temos a oficina de bonecas abaiomi, que lembra das mães que vinham escravizadas, né? Que vinham aí nos navios e por não ter os brinquedos, não ter nada que atraísse, elas rasgavam as saias e faziam as bonecas de amarração para as crianças, aqueles que sobreviviam. E a gente vai contando essa história para as crianças nos grupos, nos encontros, e aí a gente vai também podendo se aproximar da história de vida. Por que que você recebeu tal nome? Dela é a Baiomi, qual que é o seu nome? E aí os pais viajam, né? Eles entram na história. Nossa, eu vim da Bahia, eu vim do sertão do Piauí. Ai, que minha avó era assim, que minha avó participou da guerra tal, né? E aí vira uma contação de história coletiva, porque todo mundo quer falar um pouquinho da sua história, né? E talvez não tivesse tido esse espaço para falar e celebrar, né? Que eu acho que é importante. Sim. É uma celebração, porque o quilombinho ou quilombo, ele tem esse espaço de encontro, de fortalecimento, mas de resgate à sua história, à sua vida, à história do seu povo. A gente recebe muito imigrante no CAPES, né? Então, bolivianos, venezuelanos, já tivemos, acho que haitianos,
né? E aí muda tudo, a linguagem, o costume, Uhum. a cultura. Então, como que a gente se aproxima? A gente teve um caso no ano retrasado, para o começo do ano passado, de dois irmãos negros. O pai haitiano falava a língua portuguesa, a mãe não, a mãe só falava inglês, ou a Uhum. língua originária, né? E aí a escola mandou para o CAPES, com o relatório todo bonitinho, pensando que as crianças eram mudas. Nossa! E aí as crianças não falavam nada. E na escola Aham. eles começaram a se agitar, a ser agressivos, bater. Chegou desse jeito no CAPES. E aí, numa das atividades que eram com números, letras coloridas, eles começaram, né? Yellow, right, green. Falei, eles não são mudos e nem surdos. Falam bem, são comunicativos. E era uma questão de linguagem. Eles não Sim. entendem a língua portuguesa. E aí Uhum. essas famílias, elas não todas, mas essa família estava procurando um lugar para poder se concentrar. Então acabou Aham. não ficando no CAPES, no bairro, mudou-se para um outro bairro, para um outro território, mas foi essa questão. Então, quanto falta também o olhar, o conhecimento, Uhum. né, da gente pesquisar, da gente ir atrás. E eu acho interessante todas essas questões que você traz, especialmente isso de ter esse espaço para contar a história, porque eu acho que é uma discussão um pouco recente da gente celebrar essas histórias, porque eu acho que sempre essa, especialmente falando de escravização, sempre teve um lugar essas pessoas que foram escravizadas, né? Uma muito pejorativa, assim, mas Sim, sim. lembrar que elas são muito mais do que isso, né? Por que elas que eram às vezes reis africanos e que aconteceu isso com eles, mas que eles são mais, né? Assim, é uma história de muita dor, mas que também tem um elementos grandiosos, A né? gente vai falando muito do apagamento, né, do Uhum. silenciamento. Então, todas essas pessoas, a história da gente foi apagada, foi silenciada à base de tortura, violência. Então, a gente trazer hoje a ideia do quilombinho, quilomboleste, quilombrasa, quilomboeste e tantos outros, é isso, é resgate, é uma forma da gente se fazer vivo, né? Da gente ser resistente, da gente ser forte, mas a gente existe. Estamos aqui. Outras pessoas vieram antes lutar, a gente vai dando continuidade. Um dia a gente sai de cena e outros terão que fazer da continuidade ao que a gente está fazendo. Então, eu preciso entender o que é letramento, quais são as formas de racismo, o que é epistemicídio, o que é o apagamento da história, o silenciamento. A gente está aqui no bairro da Liberdade, que tem duas histórias, e ninguém fala nisso, né? Antes dela ser a Liberdade, né, o bairro da Japonesa, ela teve uma história escravocrata, Uhum. né? E aí não é lembrado. Então a gente vai vendo que esse apagamento ele vai se dando em várias esferas, de personalidades, de história de território, de cidades, mesma religião, de matriz africana. Então tudo isso é resgatado nos quilombos. E, Fabi, você se identifica como uma psicóloga afro-referenciada, né? Psicóloga clínica afro-referenciada. E por que você entende que essa abordagem é necessária na sua prática? Porque eu sendo preta, se eu não falo de mim e dos meus, o que eu estou fazendo no CAPES, né? Eu sempre trabalhei com criança e adolescente, sempre. Desde 95, né? Estou entregando a minha idade. E aí, todas as crianças que eu trabalhei, na sua grande maioria, são pretas, foram pretas. Na Cracolândia, já atuei em CCA, abrigo, que a gente chama de SAICA. E aí, pouco se reconhece, né? Tenho medo de se reconhecer, tenho medo de se assumir, né? O alisar o cabelo, o querer mudar o nariz, o querer mudar a pele. Teve até uma vez, alguns anos, que eu fui fazer uma atividade com as crianças, e era atividade de recorte, não me lembro o tema exatamente. E teve um menino que se recusou. Super rebelde, xingou, ficou nervoso. Eu fui conversar com ele depois, falei, por que você não vai fazer atividade? É difícil? O que está acontecendo, né? Uhum. Falei assim, não tem nenhuma pessoa que parece comigo nas revistas. Não Nossa. encontrei nada parecido nas revistas, eu não sou obrigada a fazer. E aí a gente engole, repensa, recalcula a rota. Ele não era obrigado mesmo, ele tinha razão, né? Então, de alguma forma, a criança ou adolescente vai trazendo para a gente, né? Seja pequenininha na creche, quando eu nego colo. Tem uma autora que eu estou lendo agora, que é a Jussara, maravilhosa, ela vai falando da democratização do colo. E a gente ouve isso nas experiências quando a gente tem reuniões de mães,
de famílias, da professora que não se aproxima, da educadora que não toca no cabelo, que tem medo da textura, tem medo de ter piolho, né? A educadora, muitas vezes, por falta de preparo de conhecimento, que recusa o colo, né? Fica aqui quietinho, para de chorar, mas se é criança branca eu pego no colo, eu tenho todo um afeto, e por que não isso com todas as crianças de forma igual, né? Mesmo na escola, na hora de dar uma bronca, né? Eu me referencio à criança branca de uma forma diferente da criança negra, né? E Fabi, como que foi vencer o prêmio no Cosens, assim? Ave O que Maria. você acha que impactou Menina. o projeto? Foi surpreendente, tem sido surpreendente, né? O Quilombinho, ele tem tomado uma proporção, asas assim, tem voado, né? E aí vai fazendo a gente pensar o quanto discutir racialidade, racismo, os atravessamentos, as interseccionalidades, o quanto é urgente. Não dá para esperar, isso é um problema que passa, deixa para amanhã. Depois a gente pensa e repensa. Não, é urgente. Principalmente quando a gente fala da primeira infância. Se a gente trabalhar direitinho agora, né? Tudo que a gente vem fazendo e todo mundo se preocupar com essa temática, a gente vai ter menos adolescentes, menos jovens sofrendo, porque sabe falar dos seus direitos, né? Sabe onde buscar ajuda, sabe onde denunciar. Bem, para mim, espero pelo menos, né, que a violência com os jovens negros diminua, uma coisa que aumentou, né, triplicou. Mas que as pessoas saibam que falar de racismo, que falar de racialidade é um tema inadiável, que precisa ser discutido. Então, ter ganhado o prêmio no Cosens, no 38º, né, evento, tal, é reconhecimento. É reconhecimento de que a gente está seguindo o caminho certo, que essa luta é uma luta que vale a pena, né? E que a saúde em si, no geral, mas a saúde mental tem uma grande responsabilidade nisso, porque, de fato, os impactos na saúde mental são grandes, né? A gente recebeu o prêmio agora do Conselho Regional de Psicologia aqui em São Paulo, região Sudeste, concorremos ao Conselho Federal e agora a gente ganhou o prêmio também a nível nacional, que é reconhecimento, né? Tanto a saúde, no geral, saúde mental, agora o Conselho de Psicologia, é muita honra. Não cabe, eu acho que ainda estou pisando, não estou me acreditando ainda, né? Que esse projeto ia tomar ia criar asas desse jeito, né? E quais os próximos passos para o Quilombinho? Então, a gente quer efetivar ele, né, mensalmente, tanto no CAPES, né? Na verdade, o Quilombinho, a estratégia dele é de ser fora do CAPES. Mas a gente faz encontros dentro e aí as crianças vão sugerindo a gente ir para as escolas, para outros espaços, porque é importante para eles. Então, o primeiro passo é a gente fazer esses encontros nos SAICAS, que são serviços de acolhimento, os abrigos. Né? A maioria das crianças são pretas, são crianças que não são adotadas, muitas vezes, que ficam ali por anos e anos, e ninguém tem esse interesse maior, né? E quando vai pegando mais idade, fica muito mais difícil. Então, de fazer esse trabalho com eles inicialmente. Na região de Ermelino, nós temos 3 SAICAS. De estar retomando esse projeto com os CCAs, que temos 5, né? E também pensando aí na educação futuramente, que é um projeto muito maior. Porque em Ermelino nós temos 32 escolas, várias demandas. Então, a gente tem que estar com tempo, coisa que nós não temos, né? Mas pensar da melhor forma para a gente poder abranger o maior número de pessoas. Fabi, muito obrigada pela sua participação. Você sabe que eu sou apaixonada por esse projeto, fã desde sempre. E desejo que o Quilombinho ganhe asas e repercuta muito ainda. Muito honrada, muito feliz com tudo que vem acontecendo e que esse tema venha cada vez mais ser discutido, ser visto, lembrado, né, que tome asas mesmo, que o Projeto Quilombinho e tantos outros surjam aí e voem, sempre fazendo bem pro outro. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Comenta aqui embaixo, compartilhe os vídeos e divide essa história com quem você quiser. Um beijo, tchau, tchau.